Bom, pessoal, dando continuidade aqui para a aula presencial da aquarela no PET, como pode observar, a gente vai terminar a pintura do Pug, que a gente começou em aula. Só para recapitular o processo que a gente fez primeiro uma camada bem clarinha de um ocre com marrom, né, para dar a complementariedade, a unidade da pintura, e não usar o branco como a máscara de fundo, né, de iluminação. Na pintura a gente pode ver que o Pug ele tem uma incidência de luz bem forte no rosto, então a gente buscou criar essa mescla de cor para ser mais harmônico, né, na pintura final. E a gente fez essa primeira camada, a segunda camada de destacamento, né, da profundidade, onde vai ficar a pelagem, onde vai ficar a parte mais escura da pintura, com uma cor mais preta no azulado. Lembrando que a mistura que a gente está usando aqui agora é uma mistura de preto com azulado, né, preto com roxeado. Ali no meio termo a gente vai alternando, fazendo essa mistura para não usar a cor pura, né? Sempre lembre-se de neutralizar a pintura utilizando um outro tom, uma mistura para fazer esse efeito. Tá? A gente está usando o preto na pintura em si porque devido à incidência de luz no rosto do cachorro e a própria característica da pelagem dele, dá para observar que ele é um preto mais puro. Então a próxima etapa é a seguinte: a gente vai continuar essa texturização do lado esquerdo do animal com calma, né, com pincéis pequenos. Então eu vou mostrar aqui os pincéis que eu vou utilizar, mais ou menos vai ser um pincel tamanho 1 e esse cabelinho aqui. Vou fazer o time-lapse desse processo, que é um processo que a gente já viu em aula ao vivo. Tá? E depois eu volto, vou esperar secar um pouquinho, aí a gente vai para as próximas etapas. As etapas aqui vão ser mais ou menos a seguinte: vamos fazer esse lado esquerdo, vamos começar a fazer as orelhas, aí as orelhas a gente já vem com uma cor mais forte, já direto para fazer a orelha, depois a gente faz o pescoço, e aí a gente vai só melhorando, retocando, criando essa unidade, utilizando umas pinceladas maiores depois para dar uma máscara total na pintura, tá? E dando mais detalhe, principalmente no olho, que é a parte mais viva da nossa referência, né? Um olho grande, com muito brilho. Então a gente vai se atentar a trazer essas características. Lembrando que a ideia é a gente fazer um semi-realismo, tá? Sair do simples e ir para o mais complexo, mas ir lentamente melhorando nossa técnica. Então a gente vai trazer detalhes, caprichar bem no contorno em alguns pontos e outros a gente vai deixar um pouco mais abstrato para extrair o melhor da aquarela, né? Achar o nosso estilo ali de um realismo, utilizando o melhor que a aquarela pode oferecer, que é esse aspecto manchado. Então aqui, ó, adicionei a orelha. Aqui dá pra perceber que eu coloquei um tom um pouco mais azulado. Coloquei um azul com preto que eu tava usando, ó. Adicionei aqui só na lateral e vim com o pincel úmido
utilizando esse efeito da aquarela para dar essa sensação de profundidade, né? Aqui é mais escuro e aqui onde incide a luz pela lateral, acaba ficando um pouco mais claro, tá bom? Vou esperar secar um pouquinho, já texturizei ali, melhorei um pouquinho o rosto do cachorro, né? Adicionei mais um pouco de efeito, só que ainda tá muita luz ainda, tá? Tem muitas fissuras, né? Tem que refinar mais e mais para tornar mais realista, tá? Então, eu vou continuar o time-lapse, vou usar a mesma técnica que eu fiz nessa outra orelha, e vou continuar detalhando aqui, descendo até a bochecha e deixando essa região da boca para comentar e fazer posteriormente. Bom, acho que eu cheguei aqui num resultado intermediário do que eu gostaria de fazer. De olho na referência, dá para observar que eu acompanhei o ângulo da pelagem, então os pontos mais escuros, que é o centro da testa, os cantos abaixo da orelha, a bochecha na lateral, eu fiz mais escuro, e os pontos mais claros eu deixei mais aberto, com menos detalhe de pelagem, né, dos fiozinhos do pelo. Aqui eu fiz uma cobertura legal, depois a gente vai colocar uma camada de um azul mais clarinho, mais neutro, para dar um retoque, assim, complementar tudo, sabe? Para unir esses fios em uma pintura só. Então, na próxima camada, a gente vai dar esse efeito de unicidade. E vai reduzir um pouquinho esse amarelo, esse brilho, para uma cor mais sólida, né? Que é esse cachorro, ele tem uma cor mais sólida. Qual que é o próximo ponto, né? A próxima etapa? Vamos fazer a pintura do olho. Então, a gente vai ficar atento a representar, né, todo esse degradê que a gente enxerga no olho. Na nossa referência dá para observar que são partes, ó, que tem um burnt sienna, né, um vermelho mais queimado, um marrom. Aqui, o branco, ele tem um reflexo meio azulado. Por quê? Porque eu acredito que a foto seja num campo aberto e aí tá refletindo a luz do sol e do céu, né? E acaba ficando um pouco mais azul. Mas a gente vai fazer esse brilho branco, tá bom? E essa parte aqui de fora da íris, né? Essa parte branca do olho, observa que não é branco. Isso aqui é meio que um amarelado, um avermelhado. Então a gente vai buscar esses subtons para representar, tá bom? Então a gente vai fazer o olho, dar mais contraste pro olho, pros dois. Por quê? Porque a gente deixa secar a parte do olho, deixa secar essa parte de cima, e aí a gente começa a fazer a cobertura aqui embaixo, certo? De uma forma mais, umas pinceladas mais abertas, tá? Sempre usando as cores que a gente usou aqui em cima, mas com menos detalhe, porque o foco da fotografia é o rosto do cachorro, tá? Então a gente vai colocar mais detalhe nessa região. Então, né, na próxima etapa, após o olho, a gente vai fazer a pintura aqui de baixo, e aí essa parte em branco aqui a gente vai dar mais detalhe depois, ok? Então, de olho na referência, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma mistura aqui do Burnt Sienna, que é um vermelhinho, e aqui turma, pode adicionar bastante água para a gente criar esse efeito de contraste, tá? Primeiro eu vou aplicar o vermelho aqui, ó. Um pincel com a pontinha fina, para você ter o máximo de controle possível. E ó, eu aplico, salvando esse branco aqui, que esse branco aqui é o reflexo do olho. E se a gente cobrir esse branco, a gente não consegue ressaltar mais o branco na pintura da aquarela, né? Isso é uma natureza mesmo da aquarela, essa questão com o branco. Então cuidado para não perder esse detalhe aqui que vai ser muito importante para a gente
dar reflexo pra pintura, tá? Fiz um semicírculo ali em cima. O que que eu vou fazer agora? Vou adicionar água. E com o papel em mãos aqui, ó, você vem, seca o pincel e vem puxando, ó. Vem puxando a tinta. Ó, isso vai dar uma transparência nessa camada e ao mesmo tempo vai deixar ela bem úmida. Então, nessa transparência, a gente vai vir aqui já com um marrom mais escuro aqui, ó. E aí iremos dar os detalhes que queremos aqui, ó. Então, vamos adicionando aqui um marrom, com um pouquinho de azul. Certo? Pega um pouquinho do ocre. De olho na referência. Ó. Vou colocar um rajado assim, ó, levando em consideração que depois a gente vai pintar de escuro aqui no meio. Tá bom? Então, eu vou até jogar mais um pouquinho de água, secar e, ó, puxar aqui essa transparência. Pinceladas bem leves, tá bom? Sempre controle aqui na borda do pelo para não estragar o detalhe que a gente colocou uns pelinhos para dentro do olho, certo? E aí agora, um pouquinho úmido até, eu vou pegar, ó, esse preto aqui, puro, ó, eu vou colocar na parte de dentro, ó, por quê? Porque como tá úmido, periga do próprio pigmento vazar. Então veja o que eu fiz ali, ó. E depois eu limpo o pincel e venho com ele limpo aqui, ó, tirando no meio aqui, ó. Eu vou tirar lentamente, porque eu adicionei bastante pigmento aqui, então vai demorar um pouquinho mais para tirar. Adicionar um pouquinho de água para facilitar a coleta, ó. Ó. Eu deixo uma transparência no meio ali, certo? Com esse mesmo preto aqui faz umas bolinhas, umas manchinhas, ó. Vou fazer um contraste maior aqui desse lado. Aqui em cima. Ó. Tá vendo? Com tempo e paciência, a gente vai criando um mosaico aqui que se assemelha à referência. Agora eu acho que esperar secar um pouquinho, pra depois dar mais detalhe. Eu vou aproveitar e vou pegar o pincel limpo, ó, o pincel limpo. E pra não ficar muito ressaltado esse branco, que eu vou fazer ele úmido, vou pegar e vou passar assim, ó. Com ele úmido. Uma vez, duas vezes, ó. Pronto, pra não deixar muito branco, sabe? Muito destoado o resto da pintura, ó. Só a sujeirinha, né? O melado da tinta ainda que tá meio úmida, que veio pra cima desse branco e deu uma arrematada, tá bom? Vou fazer o mesmo efeito do outro lado. E agora que tá mais sequinho, né? Vamos vir com aquele preto. Vamos fazer esse contorno aqui da pupila do cachorro. Depois que espalhou esse efeito assim mais escuro, nos dois olhos, tá? No outro eu já fiz. Agora nesse, ó, se atente pra deixar a pupila do mesmo tamanho, tá? Pra não ficar muito destoante, senão não vai ficar legal. E aí a gente faz como se fosse um rajado do olho do cachorro, ó. Ainda dá pra melhorar, tá bom? A gente já adicionou isso aqui, vamos esperar secar um pouco. Ó, tá bem forte aqui, eu vou até tirar um pouquinho aqui do meio. Mas viu como a gente lida com as referências? A gente de olho na referência, a gente vai criando esse rajado, pensando na umidade que tá no papel, quando adicionar tinta, quando a gente pode esperar um pouquinho para ver como que o papel vai absorver essa tinta que eu tô aplicando agora ou não. E aí, fazendo esse cálculo, a gente consegue ver, criar vários efeitos diferentes, tá? Na pintura. Por fim, vou vir com um pincel úmido e vou fazer aquela passagem aqui no branco. Cuidado que a íris ainda tá molhada, então aqui pode ser uma tragédia, acontecer uma tragédia, né? Então você tem que ir consciente, fazer pinceladas conscientes, ó. Peguei um pouquinho do preto aqui só pra dar uma sujadinha aqui no branco, beleza.
adiciono esse branco que estava ausente, que era um branco do papel, se tornou um branco do objeto, né, do cachorro, que está sofrendo influências dos reflexos das cores do animal, né, não um branco puro. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar as nossas postas de tinta aqui, o ocre que a gente usou, o marrom com Burnt Sienna e o preto azulado, e aí eu vou adicionar bastante água, vou fazer umas pinceladas bem extensas aqui, vou deixar secar para depois a gente ir para a parte mais detalhada do rosto e dessa parte do focinho aqui também, que é muito importante estar bem detalhado. Então observa bem o que eu fiz aqui. Eu resolvi trazer um tom mais abstrato para essa parte da pintura, porque tem técnicas e técnicas, né? Tem objetivos e objetivos. Se seu objetivo é fazer um cachorro bem realista, né, sem necessariamente algum efeito abstrato, então você vai fazer com fundo branco. Também tem aqueles artistas que vão pelo caminho de fazer o cachorro, faz a figura da pintura, seja realista, seja semi-realista, e coloca uma nebulosa atrás, né? Para dar contraste, para fazer o efeito negativo do pelo que a gente estudou nas últimas aulas. E também tem outros artistas que escolhem uma técnica onde o cachorro ele se desfaz numa nebulosa também. Fica muito bonito esse tipo de técnica. E é isso aqui que a gente vai tentar fazer dessa vez, tá bom? Vamos aproveitar ó, a umidade para criar uns efeitos aqui. Então, ó, cuidado para não colocar a mão em cima, pintura, ó, tá tudo meio úmido ainda. Então, vou pegar o pincel, ó. Pegar o pincel com um preto, vou criar, ó, umas texturas, respeitando essa região aqui, que é uma região que é mais clara. Então, ó, o detalhe, ele não fica nem nessa região aqui, que é uma região escura, nem aqui, que é uma região clara. Fica na região intermediária. Então, entre o escuro e o claro é onde vai ter mais. Ó, aqui é o escuro, aqui é o claro. Aqui nessas regiões, entre o claro e o escuro, é onde tem mais detalhe. Então, ó, tem bastante detalhe aqui, aqui nessa região. Já onde tá escuro não dá pra ver muita textura. Onde tá claro dá pra ver alguns fios mais fortes, né? Mais escuro, mas não muito. Porque senão vai começar a ficar escura a pintura. A gente vem, ó. Observando a referência, trazendo a textura. Tenta acompanhar a posição da pelagem, ó. Com o pincel, ó. Aí nessas horas, é legal fazer uma coisinha bem padronizada, ó. Que chama atenção, sabe? Então, aí aqui, rapaziada, por ser mais abstrato, cabe todo tipo de efeito, tá? Ó. Dá pra deitar o pincel e fazer assim, ó, mais rachurado, tá vendo? Dá pra fazer mais fio por fio. Ó, então você vai observando essas regiões mais escuras, ó, aqui, ó, mais escuro. Aí vem adicionando. Eu venho com o pincel úmido, ó, e dou essa profundidade aqui. Encerra aqui, ó, uma texturinha. Eu venho com a água, puxa assim, ó. Aproveita o efeito bem versátil da aquarela aqui pra fazer uma coisa bem bonita, uma composição bem bacana, sem exagerar. Ó, aqui tem um recorte bem profundo aqui, ó, da sombra do cachorro. Então, vou pegar. Fiz a sombra. Cuidado aqui pra não tocar em nada que tá úmido, ó. Tá vendo? Vou aproveitar a deixa aqui, ó. E já vou vir aqui, ó. E aí já vem com os pelinhos pra cima aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Se ficou muito escuro, você vem com o pincel úmido. Quer dizer, seco. Limpo e seco, ó. E tira a poça d'água. Aqui, ó, vem com o pincel úmido, ó, e puxa pra cá, assim, ó. Vou aproveitar a tinta aqui, ó. Essa região da boca do cachorro é mais escura. Eu venho adicionando, ó. Adicionei um pouquinho do ocre, um pouquinho do preto, ó.
Ó, e aí vem aqui com a água, puxa no excesso. E já aproveitando para fazer um efeito aqui de pelagem, ó. Então vem, ó. Viu? Aqui, pincel seco. Tira um pouco dessa cor. Pincel úmido, joga essa cor que tá sobrando pra cima. Pincel seco, retira esse meio. Pincel úmido, adiciona aqui. Tá vendo? E aí a gente vai criando, sempre pensando na quantidade de água, como a pincelada vai responder, vai se comportar em relação à água que já tá ali, localizada no papel. Então vou aproveitar aqui, ó. Tá meio úmido. Eu vou vir aqui com o pincel, ó. Então vem aqui bem por baixo aqui, ó, da nossa referência, ó. Tem um U aqui embaixo. Então vem vindo, ó. Aí tem uma região que é mais grossa. Aí já vamos aproveitar, vamos esticar bem a tinta aqui, assim, ó. Vou até pegar um pouquinho de azul, porque eu vou criar uma diferenciação. São duas regiões, ó. Tem uma região que é mais... como é que eu posso dizer? Uma pele um pouquinho mais molenguinha, assim, de nariz, mas... A textura da pele, sabe? A gente observa que acompanha a textura do nariz, ó. Aqui, ó, nessa região aqui. Já quando vai distanciando da ponta, da extremidade, dá pra observar que a pele vai clareando e aí vai ficando mais peluda. Então, eu vou aproveitar e já criar esse contorno base, assim, pra mim me orientar onde vai começar e onde vai acabar essa região que eu tô falando. Então, ó. Tá vendo? Vou criar essa bochecha aqui do cachorro, ó. E aí eu já vou vir com o pincel um pouquinho mais carregado, ó. E vou deixar umas gotinhas, tanto dentro quanto fora dessa região aqui que eu marquei. Aqui ficou bastante reflexo da luz aqui, ó, porque tá com bastante água. Então vem com o pincel maiorzinho aqui, ó, seco. E retiro, tá vendo? Vou esperar secar um pouquinho, depois eu venho com um papel bem sutil, só dou uns tapinhos aqui pra secar. Mas não posso fazer isso agora, senão vai vir toda a tinta e não vai ficar a marca que eu quero, entendeu? Então vamos esperar secar só um pouquinho. Enquanto isso aqui, ó, dá pra ver, ó, ganhando forma, o cachorro tá ganhando forma. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás. Eu vou aproveitar que tá secando aqui, eu vou começar a mexer aqui, vou jogar uma grande máscara aqui. Ó, dá pra ver essa região que é mais clara. Só que o brilho, ele é um pouco azulado, é um pouquinho até difícil de observar nessa referência, ó. É um marrom, tem umas regiões que é um marrom, essas regiões que é um brilho azulado. Então a gente vai fazer o seguinte. Iremos pegar esse godê que a gente já tem tinta, vou adicionar água. E aqui a gente vai adicionar um preto e um ultramarino. Então, preto. Não precisa ser muito forte, tá? Limpei. E agora vem com um azul, ó. Eu vou criar essa misturinha aqui. E começar assim, ó. Dar umas pinceladas maiores, ó. Tá vendo? Sem esfregar muito forte, pra textura que a gente colocou embaixo não sumir, tá bom? Então a gente vem cobrindo, ó. De olho na referência. Pra gente deixar essa zona mais clara do jeito que tá a nossa foto. Sem medo de errar, tá bom? Ó. Passa um pouquinho o olho, mas não faz mal. Aí com o pincel aqui, ó, faz uma zona de proteção. Passa o dedo assim, ó, bem de leve. E aí já resolveu o problema. Aqui em cima também, ó. Certo? E aí, a gente vai usar aquela técnica, ó, com pincel úmido. Não muito encharcado. Vamos arrematando aqui, ó, pra não ficar muito marcado. Ó, vamos passar o pincel seco assim, ó. Pra tirar um pouco essa rigidez, sabe? Das pinceladas. Ó, tá vendo? O cachorro ganhando forma. Mesma coisa aqui, já vamos aproveitar e vamos fazer aqui assim, ó. Ó, ficou bem marcado, então vem com o pincel úmido. Limpa o pincel, ó. Ó, veio bastante, vem com ele seco aqui, ó, vai jogando pra baixo assim, ó. Enquanto tiver úmido, é maleável, dá pra consertar. Sem esfregar muito. Aí, ó, já deu uma camada mais escura pro cachorro. Aqui dá até pra colocar mais, ó, porque eu tô achando que tá bem amarelinho aqui. Pronto.
Então, as regiões, ó, a gente conservou. Ó, vou aproveitar, deixa. Vou pegar um pincel bem grandão que eu tenho aqui, ó. Vou pegar esse resto de tinta aqui. E aí, ó, como aqui já secou um pouco, ó, eu vou passar só pra unificar essas regiões claras num tom mais próximo do brilho ali de cima que a gente fez, ó. Então, venho aqui, sem medo de errar, ó. Agora espera secar o todo. Perfeito. Secou bem aqui a pintura, ó. Já deu pra ver que a cor ela ficou do jeito que eu tava esperando. Ainda falta adicionar alguns elementos de textura aqui, ó, nessa região aqui do nariz, ó. Aqui, dá pra perceber que falta. A gente vai observar na referência uma meia lua aqui embaixo, ó, e outra maior aqui em cima. Então, vamos colocar dois ângulos aqui de detalhe. Já desse lado que a luz tá batendo mais, que a luz ela tá vindo nessa direção, a gente vê umas marcações mais fortes aqui nessa região, umas dobras, e a gente vai emular tudo isso levando em consideração que essa parte ela é mais clara, ela é mais nítida, ela vai ter mais detalhes e todos eles têm que ser bem planejados. Então, de olho na referência, a gente vai emular essa textura de pelo que é mais curto, só que diferente do resto da pintura, que a gente vai tomar mais cuidado para fazer esses detalhes, tá bom? Antes disso, eu vou aproveitar que o olho secou bem para a gente dar mais uma camada. Dá para perceber que tem um amarelo aqui, aqui já ficou mais vermelho o olho, né? Então a gente vai aplicar um ocre, aplicar um amarelo para dar um brilho, ao mesmo tempo que traz mais pro tom que a gente quer, tá bom? Então vou fazer o time-lapse disso, do olho, depois a gente vem para essa parte aqui texturizada da boca. Vou colocar uns detalhes no nariz, que dá para perceber aqui, ó, que tem como se fosse uma dobrinha aqui em cima. Então vou fazer uma marcação no nariz. Vou fazer um detalhe na língua, tá? E aí a gente vê como vai ficar.
Bom, pessoal, acho que a gente chegou no final da nossa prática de hoje. Eu acho que deu para entender mais ou menos qual que é o propósito. Aqui é trazer características mais realistas em pontos focais da pintura, ao mesmo tempo que a gente consegue trazer essa mancha, essa parte mais abstrata da aquarela e fazer as coisas se conectarem em um objeto só, né? Em uma imagem só. Eu fiz algumas adaptações em relação à cor, principalmente no olho, onde se observa esse azul do céu. Eu acabei não indo por esse caminho, justamente porque a gente não vai fazer o ambiente, né? E o ambiente onde o cachorro tá, que é um ambiente aberto, esse cenário aqui influencia a visão dele, influencia as cores dele, e a gente ia fazer um objeto sem nada atrás, eu fiz essa adaptação para simplificar a pintura, tá? Ó, eu vou pegar um guache branco, só um pouquinho atrás do pincel aqui, ó. Vou só pingar um pouquinho aqui, ó, para dar um branco bem limpinho, no ponto focal do brilho do olho. E é isso. Eu acho que se tiver alguma dúvida em relação a alguma parte da técnica, se ficou mal explicado, comente ou entre em contato nas minhas redes sociais. E quem tiver a fim de entender do começo ao fim como a pintura é feita, qual que é a técnica que a gente utilizou no começo, já que a aula começou a partir de uma etapa da pintura, saiba que essa aula é uma demonstração da didática, na verdade é a continuação, a parte 2 de um curso Aquarelando Pet, tá? Pela @aquarelisma no Instagram. Quem tiver afim, entre em contato que fazemos videoaulas via Meet, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.